Olá, estudantes das primeiras séries do ensino médio da Escola Professora Carolina Cinta da Silveira. Vamos abordar o tema democracia e cidadania. Há termos, há palavras que, para serem entendidas, elas necessitam da união e da aproximação de outras palavras, de outros conceitos. O termo, a palavra cidadão, é uma dessas palavras. Porque para eu compreender o significado do conceito cidadão, eu preciso compreender dois conceitos: o conceito de Estado e o conceito de democracia. Se eu falar em cidadão, não me valendo dessas duas palavras, Estado e democracia, a palavra cidadão ela se torna uma palavra vazia, sem profundidade. Quando eu falo sobre cidadão, olha como cidadão está ligado a esses dois conceitos. Quando eu falo cidadão de forma bem simples, eu já estou falando em um indivíduo que pertence a uma sociedade organizada, a uma sociedade politicamente organizada. E quando eu falo em uma sociedade politicamente organizada, eu estou falando sobre o Estado. O Estado é uma instituição que existe para representar os interesses e a vontade do povo. O Estado ele não deve existir como uma instituição autônoma. O Estado deve existir como representante do povo. Porque ele foi inaugurado com essa finalidade. O povo, quando criou o Estado, criou com essa intenção de que o Estado protegesse a sua vida e os seus interesses. Portanto, o Estado só pode representar o povo se ele for democrático. Porque se ele não é democrático, ele se transforma em um Estado autoritário. E um Estado autoritário não pode representar interesses que não os dele mesmo. E quando nós falamos em democracia e em cidadania, ou democracia e em cidadão, nós vamos voltar à Grécia Antiga, nas cidades-estados, por exemplo, em Atenas. E o que é democracia no sentido grego? A palavra democracia significa poder do povo, significa em grego. No princípio, a democracia, a grega, ela era restrita a poucos homens. E quando eu falo homens, eu estou falando no sentido de indivíduos do sexo masculino mesmo. Eu não estou falando em homens no sentido de humanidade. Porque para os gregos, ou nas cidades gregas, cidades-estados, cidadãos eram homens livres, maiores, filhos de pai e mãe, nascidos nas cidades em que habitavam. Por exemplo, se eu morasse na Grécia,
mesmo sendo livre e maior, eu só poderia ser considerado cidadão se eu nascesse na mesma cidade em que eu habitasse. Se eu moro em Atenas, eu só vou ser cidadão de Atenas, ou só seria cidadão de Atenas, se fosse, além de homem, livre, se eu fosse ateniense de pai e mãe. Então a democracia era restrita a pouquíssimas pessoas. Naquela época, por exemplo, admitia-se a escravidão. Então o cidadão que não era livre não tinha cidadania. Porém, esse conceito ele foi se aprofundando, se foi diferenciando do seu sentido original. Na modernidade, outras formas de interpretar os termos democracia e cidadania foram desenvolvidos. Inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida em 1948, um outro conceito de cidadania foi desenvolvido. Nessa declaração, todos os seres humanos são considerados livres e iguais em dignidade e direitos. E essa declaração estabelece que todo ser humano, de quaisquer idades, gêneros, culturas e religiões, tem que ter assegurado o seu direito à cidadania. Tem que ter assegurado o seu direito de possuir uma nacionalidade. Perceba que esse conceito ele se desenvolveu e saiu daquele conceito restrito dos gregos antigos. Se para os gregos antigos a democracia que estabelecia o cidadão era um regime para poucos, porque poucos eram os homens livres e nascidos na própria cidade, e além de tudo maiores, a partir da modernidade isso se modifica e todos os estados nacionais são constrangidos, são convocados, são orientados a aceitar como cidadão todos os residentes em suas fronteiras, todos os pertencentes à sua geografia. John Locke, filósofo inglês, ele define o Estado como representante do povo. Para ele, antes do Estado, existia um estado de natureza, uma situação primitiva, ao qual todos os homens eram absolutamente livres. Mas, com medo de que a liberdade redundasse em um estado de guerra, em uma generalização de conflitos, Locke afirma que a sociedade da época, o povo, os homens, buscaram um acordo, um contrato, para evitar que aquele estado de liberdade absoluta que ocorria no estado de natureza gerasse um estado de guerra, um estado de conflito. Então, para evitar esse estado de conflito, de caos, de guerra, os homens, por consenso, escolheram estabelecer um legislador,
os homens firmaram um contrato estabelecendo a inauguração do governo do legislador. Esse legislador, para legislar, para governar, criou a lei, criou as regras institucionais. Essas regras institucionais, com a presença desse legislador, o governador, foi a matéria-prima geradora do Estado. Então, segundo Locke, nós estamos debaixo dessa instituição que nos governa, porque nós mesmos, como povo, resolvemos estabelecê-la para que ela nos representasse, garantindo a proteção à nossa vida e a proteção à nossa propriedade, a propriedade privada. Então o Estado existe de forma fundamental, ele foi criado fundamentalmente para proteger a vida de todo indivíduo cidadão e para proteger e garantir a propriedade privada. Desde a Grécia Antiga, defendia-se alguns direitos desse cidadão. Esse cidadão livre, considerado um pertencente efetivo da sociedade. O cidadão grego, ele tinha a isonomia. E quando nós falamos em isonomia, nós estamos falando em um tratamento de acordo com a lei em igualdade. Ele não, um cidadão grego não poderia ser tratado com menor dignidade do que qualquer outro cidadão. E como já foi dito, da modernidade para os dias atuais, para a contemporaneidade, o conceito de cidadania e de democracia se aprofundou. Se até mesmo lá na era moderna, com John Locke, defendia-se que o Estado nasceu como vontade soberana do povo, então esse Estado, ele existe apenas e tão somente para nos representar e para garantir o estabelecimento da vontade da maioria. O povo é o soberano, porque o povo fundou esse Estado. Esse Estado só existe a partir das forças populares. Sem a força do povo, não é possível Estado. Se o Estado ele nasce a partir da vontade do povo, ele existe para servir o povo, deve ser derrubado se de forma tirânica ele deixa de servi-lo. É muito importante que todos nós, cidadãos, isto é, pertencentes a uma sociedade política organizada e democrática, é importante que todos nós conheçamos os nossos direitos, sabendo que o Estado existe para garantir o estabelecimento e a realização desses direitos. Se nós não conhecemos os nossos direitos, não temos como cobrá-los. E não cobrando, certamente o Estado não se fará na obrigação de cumpri-lo. É importante que conheçamos
os nossos direitos e que cobremos o Estado se este não cumpre com a sua obrigação de servir à vontade soberana do povo. John Locke, ele afirma que é legítima a ação popular contra o Estado que não honra com a sua atribuição de representar o povo. É legítima a revolta popular contra esse Estado. Porque quando o Estado não mais representa a vontade do povo, ele deixou de cumprir o seu papel fundamental. É muito importante estudar a história. É muito importante estudar a história política para entender por que somos como somos, para entender a nossa sociedade e as nossas instituições. É muito importante estudar a história e refletir sobre a história. É muito importante estudar o presente e refletir sobre o presente para entender se o presente está a repetir os mesmos erros do passado. É muito importante que o povo conheça os seus direitos, que haja politicamente como um cidadão. Na Grécia Antiga, o povo vivenciava a sua cidadania nas ágoras, nas praças públicas. Nas praças públicas haviam as chamadas assembleias, em que o povo, os cidadãos, democraticamente debatiam sobre a sua vontade em relação aos caminhos que a cidade deveria tomar. Hoje, a nossa participação cidadã, ela não é mais direta como foi outrora. Hoje, a nossa cidadania é representada, em sua boa parte, pelos parlamentares aos quais colocamos no poder a partir do nosso voto. Não existem mais as ágoras em que o povo discute os caminhos da cidade democraticamente. Mas existem meios de lutarmos pelos nossos interesses. Primeiro, a gente pode começar pensando no voto para saber se escolhemos os candidatos que nos representarão coerentemente. Será que eu escolho um candidato e um partido que realmente representa os meus interesses? Muitas vezes, por ignorância, colocamos no poder, através do nosso voto, pessoas que não estão, mesmo explicitamente, a defender os nossos direitos. E é muito importante isso. Temos que acompanhar esses políticos para ver se, quando chegaram ao poder, estão a defender o que prometeram. E também temos outras instâncias para cobrar os nossos direitos. É importante que saibamos quais são essas instâncias, que saibamos quais são os nossos direitos. Porque quando nós fazemos isso, quando nós buscamos conhecimento sobre nossos direitos, sobre as instâncias que devem representar os nossos interesses, vivemos uma cidadania com qualidade. Inclusive, a democracia ela só se tornará sadia
se todos nós exercermos com qualidade o espaço que a democracia garante. É muito importante que usemos essa autonomia para investigarmos. Se nós não fizermos isso, fatalmente viveremos uma cidadania letárgica e uma democracia doente, porque será uma democracia que favorecerá apenas aqueles que estão no poder ou aqueles que conhecem os seus direitos. E muitos que não conhecem não receberão os seus direitos, porque o Estado não se sentirá constrangido a garantir esses direitos. Essa foi a aula de filosofia política, mas é importante que não fiquemos apenas nas aulas, mas que façamos das aulas um motivo para o nosso movimento, para a nossa transformação. Nós somos um Estado democrático e um Estado que garante a isonomia. E diz a isonomia que todos nós somos iguais perante a lei. Como cidadãos livres, baseados nesse direito, na isonomia, nós temos que buscar e lutar pela nossa igualdade. Nós temos que lutar por uma condição de vida social ao qual todos têm alcance às conquistas fundamentais e que essas conquistas não fiquem apenas no terreno de poucos. Saúde e estudem.